Vamos hoje continuar aqui as ministrações, né? Eu ainda hoje farei uso do quadro branco, porque estamos tratando de um ponto aqui das Escrituras em que tem uma certa complexidade. Então, em razão disto, nós vamos usar o quadro para poder esquematizar melhor aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos falando. Amém, queridos? Não é costume eu usar o quadro nas reuniões de quarta-feira, mas nesses estudos, agora especificamente, do capítulo 3, eu vou usar talvez em outros estudos, se for necessário. Tá bom? Mas pega a sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, vamos ler novamente do versículo 15 até o versículo 22. Diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos ver se hoje nós conseguimos avançar um pouco mais nesse entendimento, porque essa porção da Escritura, ela se situa dentro de um contexto muito complexo, ou melhor, dentro de um contexto muito amplo. Para os irmãos terem uma ideia, esse texto lhe remonta Gênesis capítulo 12, ou se não Gênesis capítulo 11, lá no finalzinho, versículo 29 e 30. Ou seja, esse texto remonta primeiramente à promessa que Deus fez a Abraão. Então, para os irmãos terem uma ideia, olha na sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então veja que Paulo está se referindo a uma bênção, e ele chama aqui de bênção de Abraão. Certamente não era uma bênção própria de Abraão, mas é a bênção prometida a Abraão. Ou seja, Deus fez a promessa de uma bênção a Abraão. Os irmãos devem se lembrar, lá em Gênesis capítulo 12, que Deus apareceu para Abraão quando ele estava habitando primeiramente em Harã, e aí ele saiu de Harã, a Mesopotâmia, ele sai da Mesopotâmia e vai para Harã, e nesses dois lugares Deus aparece para Abraão, e em ambos os lugares Deus promete fazer de Abraão uma bênção para todas as famílias da terra. E acredito que isso é algo fundamental para se entender a Escritura como um todo, até para quebrar o nosso orgulho de religiosos, que temos aí o cristianismo por religião, né? O cristianismo se coloca ao lado de tantas outras religiões, cada qual querendo ter para si o status de religião única e verdadeira e absoluta, não é isso? Assim foi com o judaísmo, assim é com o islamismo, assim é com o cristianismo e todos os ismos que existem. Mas quando Deus aparece a Abraão, ele fala: olha o seguinte, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e de ti eu quero, por meio de ti, eu quero abençoar a quem? A todas as famílias da terra. Ou seja, aqui não há o estabelecimento de nenhuma fronteira, mas é Deus querendo abençoar a humanidade como um todo, e aí chama Abraão e lhe faz uma promessa.
a promessa de uma bênção.